Fala pessoal, tudo bom? Não sei se você lembra de mim, eu sou Rafael, eu dei as aulas do curso preparatório da UQSP sobre eletroquímica e sobre mol e gases, né? E hoje eu vim trazer para vocês um experimento aqui sobre oxirredução e eletrólise. Então, no experimento de hoje a gente vai ter aqui os reagentes sulfato de cobre, nitrato de prata, cobre metálico e prata metálica. A princípio a gente vai fazer a reação química que eu mostrei na aula para vocês, da árvore de prata, para a gente fazer exatamente na forma de árvore. A gente vai fazer a reação química de deposição de prata, em uma solução de prata mais, sobre um fio de cobre metálico. E depois disso, a gente vai fazer a deposição eletrolítica de cobre 2+, em cima de um fio de prata. Tá? E, bom, agora a gente vai mostrar para vocês mais ou menos o procedimento experimental e depois eu vou voltar aqui para mostrar para vocês as reações e mais ou menos a explicação do que aconteceu durante o experimento. Pessoal, não pode esquecer, antes de começar o experimento, me asseguro de que estou com calçados seguros, calça, jaleco devidamente fechado, tá? E óculos de segurança. Então, aqui a gente tem nitrato de prata aproximadamente 0,1 mol por litro. Aqui a gente tem sulfato de cobre aproximadamente 0,05 mol por litro. Vocês podem ver que é uma soluçãozinha azul, certo? Enquanto a solução de nitrato de prata é incolor. Aqui a gente tem a prata metálica com a corzinha característica de prata. E aqui a gente tem cobre metálico, que é o cobre de fiação elétrica mesmo, um pedaço de fio, isso aqui que eu cortei. Tá? E agora a primeira coisa que a gente vai fazer é mergulhar essa prata metálica no cobre metálico e ver se reage. Então eu vou deixar aqui por uns 5 segundos e tirar para vocês verem se aconteceu alguma coisa. Bom, tirando aqui, a gente vê que a prata está praticamente igual ela estava quando a gente colocou na solução. E agora eu vou deixar, e depois a gente vai comparar com o efeito do cobre a longo prazo dentro da solução de prata mais, certo? De íons prata. Então aqui a gente tem o nosso cobre, a gente vai colocar dentro da solução de nitrato de prata. Deixar uns 5 segundos. Tirar. Ó, tá meio escuro no vídeo, mas ela tem uma cor prateada, metálica, certo? E agora a gente vai deixar ali um bom tempo e ver o que vai acontecer num time-lapse que a gente está gravando paralelamente ali do outro lado. Bom pessoal, então paramos aqui o time-lapse e vamos dar uma olhada no que aconteceu com as nossas soluções. Vou puxar essa daqui para cá. Se a gente olha para essa solução que tem de sulfato de cobre, que tinha prata, não aconteceu nada, basicamente. Nossa prata continua prata, continua com a mesma coisa que estava quando a gente colocou, e nossa solução de cobre continua azulzinha, certo? Sem problemas. Agora, do lado de cá, aconteceu bastante coisa. Vocês podem ver que tem um monte de prata depositado em cima do nosso cobre, certo? E que a solução que a gente tinha, que inicialmente era incolor, ficou azul. Por que ficou azul? Porque o cobre que a gente oxidou, o cobre metálico que a gente oxidou, se tornou cobre 2+, foi para a solução. E a solução, como a gente pode ver com essa solução aqui, do cobre 2+, é azul, certo? E, bom, legal. Agora, eu boto como pergunta para vocês, né, as questões aqui sobre a aula prática. Por que a reação acontece com o cobre metálico em solução de prata? E por que a reação não acontece espontaneamente com a prata metálica em solução de cobre? Bom, pessoal, o que aconteceu no experimento?
Resumidamente, quando a gente tinha uma solução de sulfato de cobre, a gente imergiu um fio de prata lá dentro, não aconteceu nada. Ou seja, esse tipo de reação, a gente não conseguiu depositar o cobre que estava em solução em cima do nosso fio de prata. Então, essa reação aqui não aconteceu. Por que ela não aconteceu? Vocês vão me responder no questionário. Agora, quando eu fiz o contrário, eu peguei o meu fio de cobre e coloquei dentro da minha solução que tinha íons prata, na solução de nitrato de prata, aí a reação de deposição, ou seja, da redução da prata em cima do cobre aconteceu, oxidando o cobre. A prata oxidou o cobre e se depositou ali em cima do nosso fiozinho de cobre. E o cobre que foi liberado, o cobre 2+, que foi liberado em solução, tem cor azul. A solução, o complexo que o cobre 2+, forma com água, tem coloração azul. E é por isso que a gente viu no final da reação, quando a gente parou o time-lapse, que essa solução aqui já não era mais incolor, mas era azul. Enquanto essa solução aqui não descoloriu. Ela continuou azul, porque os íons cobre não foram reduzidos. Eles não viraram cobre zero. Certo? O que a gente vai fazer agora é forçar essa redução do cobre 2 mais a cobre 0 a acontecer em cima da prata. Não oxidando a prata, a gente não precisa oxidar a prata para isso. Mas a gente vai fazer com que o cobre 2+ se deposite em cima da prata e ver o resultado por meio da eletrólise. E agora eu vou apagar a luz aqui e a hora que eu voltar eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que vai ser o esquema experimental da eletrólise, tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai colocar 2 eletrodos, tá, em uma solução contendo cobre 2+. Um dos nossos eletrodos é o nosso fiozinho de prata, aquele mesmo que a gente usou no experimento da deposição química. Tá. A gente vai colocar isso dentro de uma solução contendo cobre 2+, e vai colocar um outro eletrodo de platina, só porque sim. Já vou explicar mais ou menos o que vai acontecer com esse eletrodo de platina, mas a gente vai colocar um outro eletrodo de platina e a gente vai aplicar uma corrente entre esses 2 eletrodos. Então a gente vai passar uma corrente com um sistema, um circuito elétrico aqui, tá? Uma corrente de menos 1 mA. Tá? A gente está passando uma corrente aqui. A corrente ela vai, os elétrons vão estar saindo daqui e chegando aqui, certo? Então vamos colocar a corrente, então estaria no sentido contrário, mas os elétrons vão estar fluindo para cá, nesse sentido. Fazendo isso, a gente vai fazer com que os íons cobre que estão aqui nessa solução, a gente está aplicando energia elétrica, os íons cobre que estão aqui nessa solução vão ganhar 2 elétrons e vão formar o cobre 0. E vamos deixar nosso fiozinho de prata levemente avermelhadinho. Então a gente vai ter aqui uma camadinha vermelha em volta do nosso fiozinho de prata. Tá? Em todo ponto que ele estiver dentro da solução. Se está para fora da solução, obviamente não reage. Certo? Não vai ter nada, não vai ter cobre reagindo em cima do que está fora da solução. E legal. Agora você pode me perguntar, se esses 2 elétrons estão saindo da solução e indo para o eletrodo, a solução está ficando carregada? Não está ficando carregada. Por quê? Porque desse lado aqui, na platina está acontecendo outra reação. Que reação? Oxidação na platina? Não, isso requer muito potencial. Então não vai ser... Pode até ser que esteja acontecendo em alguma extensão, mas não tanto quanto vai estar acontecendo a seguinte reação. A água que tem aqui no meio da nossa solução de cobre, ela vai estar sendo oxidada, formando 2H+, mais meio O2. E aqui eu tenho a perda de 2 elétrons. Então os elétrons que eu estou dando para o cobre estão vindo, entre aspas, dessa oxidação da água. Não é bem assim que funciona, o sistema elétrico é um pouco mais complexo do que isso, mas a gente pode pensar dessa forma para racionalizar. Agora, vocês vão ver lá no experimento que eu não vou ter só 2 eletrodos, eu vou ter 3 eletrodos. O equipamento que eu estou trabalhando, ele requer que eu tenha mais um eletrodo, que é onde eu estaria medindo o potencial, que a gente não está interessado aqui no experimento, tá? Mas a gente tem um eletrodo de referência que vai estar
em que vai estar estabelecido um potencial elétrico entre esses dois caras aqui. Então eu tenho um potencial elétrico E entre o referência e o meu eletrodo de prata. Agora percebam uma coisa, eu estou falando que aqui está acontecendo a redução de cobre, neste eletrodo, no eletrodo de prata. Eu estou falando que no eletrodo de platina está acontecendo a oxidação da água. Ou seja, meu eletrodo de prata aqui seria o meu cátodo, enquanto o meu eletrodo de platina seria o meu ânodo. Tá bom? Bom, pessoal, agora a gente tem aqui algumas coisinhas a mais do que a gente tinha no nosso experimento anterior. Aqui a gente tem um fio de prata, aquele mesmo fio de prata que a gente tinha, exceto que eu entortei ele um pouco para ficar mais fácil de conectar aqui no nosso sistema, que vocês vão ver daqui a pouco. Então, como eu citei anteriormente, ele vai ser o nosso cátodo nesse experimento de eletrólise, ou seja, vai acontecer uma reação de redução em cima dele, e a gente vai ter um fio de platina, que vai servir como ânodo. E como eu expliquei anteriormente, aqui vai acontecer uma reação de oxidação, que vai ser basicamente a oxidação de água. Tá? E aquela mesma solução que a gente estava tentando fazer com que a prata se depositasse quimicamente em cima do... o cobre se depositasse quimicamente em cima da prata, a gente vai usar agora para a gente conseguir fazer isso de fato de uma maneira eletrolítica. E mais uma coisa que a gente tem aqui, que eu acabei nem colocando junto com outras coisas, é um eletrodo de referência de prata, cloreto de prata. Vocês não precisam muito se preocupar com isso, mas basicamente é para estabelecer, no caso aqui a gente medir um potencial entre esse eletrodo e esse eletrodo aqui que a gente vai conectar na nossa celinha ali, tá bom? Então agora vamos lá para vocês verem como que essa coisa vai ser feita. Então, o equipamento que a gente vai usar para eletrólise vai ser esse potenciostato da Autolab, o Autolab Regestat 101. Ele vai servir basicamente para aplicar corrente entre os nossos eletrodos, tá bom? Então, vou para cá. Aqui a gente tem a nossa solução de cobre. Eu já coloquei aqui nosso eletrodo de referência, tá? Que vai servir para medidas de potencial. Aqui eu vou colocar o nosso eletrodo, o nosso ânodo, o contra-eletrodo, nosso fio de platina. E o nosso equipamento ali vai aplicar corrente entre o nosso eletrodo de prata, nosso fiozinho de prata, cátodo, e o nosso ânodo. E para que ele consiga fazer isso, a gente precisa conectar esses jacarezinhos aqui. Então eu vou conectar este jacarezinho no fio de prata, este jacarezinho preto no nosso ânodo e este jacarezinho azul no nosso eletrodo de referência, certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar uma corrente, tá? Esse set current aqui, de menos 1 mA entre o meu fiozinho de prata, tá? Que está conectado nesse vermelhinho aqui, e o meu ânodo, que é o meu fio de platina, que está conectado nesse eletrodo, nesse jacaré preto aqui, tá? Eu vou deixar por uns 15 minutos, enquanto a gente faz um time-lapse, mais uma vez, para vocês verem o cobre se depositando sobre a prata. E aí depois a gente vai ver a diferença da parte de prata que está imersa em solução e a parte que não está imersa em solução, que está aqui mais para cima. Então só essa parte aqui é onde vai se depositar o cobre que vai vir da solução. Tudo bem? Então é isso aí, vejo vocês depois do time-lapse. Então, pessoal, passaram 10 minutos aqui. Vejam só, lá no eletrodo, no fio de platina, tem um monte de bolinha em torno do fio. Isso é porque a água que tinha ali em volta foi sendo oxidada ao longo do tempo
e a gente formava oxigênio, como eu mostrei para vocês lá na lousa, tá? E bom, aqui a gente tem o nosso fio de prata, agora com uma camadinha de cobre, que está muito difícil de eu focar para vocês. Mas vocês podem ver que tem uma camadinha de cobre depositada sobre o nosso fio de prata. Apesar de estar um pouco escuro, aqui desse lado está mais fácil de ver. Se eu tirar da sombra, vocês podem ver que é um metal mais avermelhado que se formou em cima da prata, tá? Então a gente conseguiu aí inverter as tendências aplicando potencial elétrico, tá? As tendências de oxidação e redução aplicando potencial elétrico com o nosso equipamento. Estou terminando de editar o vídeo aqui e eu percebi que eu não me despedi em nenhum momento. Eu não gravei durante a tarde aí um take, né, falando, me despedindo de vocês. Então, obrigado por terem assistido aí. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos os conceitos que eu quis passar para vocês nos vídeos. E é isso aí, até a próxima. Agradeço aqui meus colegas de laboratório Beatriz Couto e Wellington Lima pela ajuda na gravação.